Eita, Paulo Musi! Eita, Paulo Musi! Gente, vambora, vamos pro vídeo de hoje. Vamos lá, gente. Vou gravar minha tela aqui, porque eu vi um vídeo e vai começar a aparecer. Calma aí, vamos com calma aqui, o vídeo já tá rodando. Vai começar a aparecer aqui pra vocês. Quando eu assistir esse vídeo, a nossa mentalidade vai mudando muito. Eu já liberei aqui pra vocês o vídeo sobre intimidade com Deus, essa coisa toda e tal. Conforme a gente vai pegando mais intimidade com Deus, vai conhecendo mais de Deus sobre a gente muda muito de opinião. Há um tempo atrás, quando eu via o Paulo Musi e o jeito que ele falava da esposa dele, eu achava bonito, eu falava, nossa, que bonito o jeito que ele fala, mas assim, com o pé atrás. Porque a gente sabe que tem muito homem, não tô falando que é o caso dele, vamos, né, deixar claro aqui. Tem muito homem que pro pessoal de fora, assim, ele é o perfeito, é o cavalheiro. Mas dentro de casa, ele é um narcisista, né? Mas o cara narcisista, ele geralmente tem os pontos ali, né, que prova que o cara, que você de fora assim, de fora ali você já fala assim, esse cara é narcisista, né, você já consegue ver. Mas, assim, no começo quando eu assistia ele, eu falava, nossa, que legal o jeito que ele é com a esposa dele. Tem podcast dos dois, e teve uma fase aí que os dois estavam, assim, estourados aí na mídia por causa na internet, por causa do jeito dele. Eu tô tentando aqui evitar que apareça a parede, mas do jeito, mas minha mão tá cortando, aí eu fui tentar mexer. Por causa desse jeito com ela, né? O quanto ele demonstra amá-la, o quanto ela é importante na vida dele. Ele já falou em alguns vídeos, né? Que quando eles se separaram, ele namorou das pessoas, mas ele acabou fazendo aquelas pessoas sofrer. Ele sofreu também até voltar pra ela. E depois que ele voltou, ele viu que era a mulher da vida dele, que ele não conseguia viver sem ela, tal, aquela coisa toda. Eu não quero entrar em mundo espiritual, há certos detalhes do mundo espiritual, que eu não tô falando que é o caso deles, tá? Mas vamos lá, não tô falando que é o caso deles, por isso que eu não gosto de trazer vídeo da pessoa, porque senão podem associar que é a pessoa. Mas você pega aquele exemplo ali e você fala assim, cara, eu já vi vários casos, né? Então, a gente conhece alguns casos, olhando, vamos olhar assim pro lado espiritual, a gente conhece vários casos de amarrações, que foram feitos amarrações, né? Se vocês assistirem, eu não aconselho se você não tiver um certo fortalecimento espiritual, eu não aconselho você assistir vídeos da África que falem sobre o mundo espiritual. Eu não aconselho, tá? Porque são pesadíssimos. E você pode pegar seta assistindo, tá? Eu já peguei seta por estar assistindo certas coisas, então tem que ter muito cuidado, tá ok? Mas conforme você vai se fortalecendo com o Senhor, você consegue ver e Deus até permite, dependendo da obra que Ele tem na tua vida. Mas o que acontece? São feitas certas amarrações e a pessoa ali fica louca pela outra e a pessoa acha que não consegue viver se não tiver a outra na vida, aquela coisa toda. Então existe isso também no mundo espiritual e a gente tem que ter muito cuidado. Mas vamos aqui agora pro vídeo dele, vamos ouvir ele falando. Meu casamento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi, quando você fala sucesso, eu lembro da minha mulher. E hoje, eu vou ser muito sincero, eu penso no tempo que eu tenho com ela, porque eu tenho mais passado do que futuro. E a única coisa que eu peço é, o dia que eu tiver que ir embora daqui, a única coisa que eu peço é antes dela. Porque eu não ia conseguir viver sem ela do meu lado. Porque eu preciso da bênção dela para que, na hora que ela fecha os olhos, ela fale, você cumpriu sua missão. Só ela pode avaliar isso. Mas porque ela viveu comigo os melhores momentos da minha vida, os mais difíceis momentos da minha vida. Ela conquistou cada pedacinho de conforto que a gente tem hoje. E eu simplesmente não reconheço viver qualquer outra felicidade que ela não esteja comigo. O que acontece, gente? O que o Paulo Musi fala aqui, ele fala muitas coisas positivas, reconhecendo o quanto ela foi importante na vida dele, o quanto eles conquistaram ali, né, juntos, e principalmente por causa dela, ele deixa claro aqui. Então ele fala muita coisa positiva aqui. Só que a gente analisa, conforme você vai tendo mais maturidade, mais experiência com o Senhor, você consegue analisar outros pontos aqui que são perigosíssimos.
perigosíssimos. A gente vê aqui, aparentemente, uma dependência emocional muito grande. Ele fala que precisa da bênção dela, né, para quando ele fechar os olhos. Só um momento para me conferir isso aqui. Ele fala, né, que precisa da bênção dela na hora que ela fechar os olhos dele, para dizer assim, você cumpriu a sua missão. Ele não é cristão, nada. Eu tô fazendo uma análise como cristã, tá? Então, para ele essa vida tá certa, tá ok, tal, show de bola. Mas aí fazendo uma análise como cristã, quem me deu a missão? Foi Deus. E quem tem o poder de falar para mim que eu cumpri essa missão ou não cumpri? Deus. De repente a gente olha, não, Josimar, não é nesse sentido que ele tá falando. Ele tá falando no sentido como esposo, tal. Eu entendi esse lado dele. Mas se a gente é serva de Deus, a gente começa a analisar de uma forma diferente. Então, ali tem muita gente elogiando, nossa, tipo assim, eu queria um homem assim, nossa, que homem maravilhoso, tal, lá. Só que a gente tem que prestar atenção na nossa realidade. Às vezes a gente vive uma fantasia. Eu acho que eu esqueci de falar isso no começo, mas esse vídeo é só para quem é crente. Esse vídeo é só para quem é cristã, tá? Só para quem é cristão e acredita em Deus, acredita no propósito que você tem nessa vida. Se você não é cristão, você provavelmente vai discordar do que eu vou falar aqui, tá? Mas vamos seguir aqui. Então, o que acontece? Quem me deu uma missão é Deus. E no final da minha vida, a pessoa que eu tenho que realmente agradar é Ele. No final da minha vida, quando eu fechar os olhos, é Ele que vai virar para mim e falar assim, vem, servo bom e fiel, vem para o regozijo do seu Senhor. Né? Então é a Deus, e muitas das vezes a gente fica com uma fantasia ali que a gente precisa agradar muito ao outro, que a nossa missão, óbvio, peraí, a gente entende que o nosso maior ministério é a nossa família. O Senhor deu aquela responsabilidade sobre a gente. E quando Deus une um casal, Ele une propósitos. Tanto, gente, que tem casais aí que não foi Deus que uniu. E no tempo certo, o Senhor permite sim a separação, o divórcio, porque o Senhor não uniu, o Senhor não está naquilo, não está honrando o Senhor e não está cumprindo o propósito que o Senhor tem na vida deles. Entendeu? Então tem isso também, mas isso aí é até caso para um outro vídeo, tal, mas eu gosto de dar os detalhes ali, porque senão nos comentários vira e mexe, tem alguém que fala alguma coisa e eu penso assim, mas é isso também, isso tá dentro, é porque não dava para contar tudo, não dava para falar tudo, não dava para apontar tudo, né? Então o que acontece? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas que a gente escuta. Não quer dizer que por ele amar muito a esposa, aquela coisa toda, que tá certinha ali a vida deles. Né? O dia que ele tiver um encontro com Deus e o Senhor preencher esse vazio que está nele, que ele colocou a esposa nesse vazio, ele vai entender o peso que ele joga também sobre ela, né? E o peso que ele carrega de fazê-la feliz, fazê-la feliz, fazê-la feliz. A gente não veio nessa terra para fazer uma pessoa feliz. A pessoa tem que estar feliz, eu tenho que estar feliz e completa, e essa pessoinha é a cereja do bolo. Eu lembro que eu escutei a Zoe Lili falando isso pela primeira vez, e hoje isso faz todo sentido para mim, né? E aí o que acontece? E ali você vê que não. Ele colocou ela na vida dele, preenchendo um vazio dele. Por isso que sem ela ele não quer viver. Por isso que ele quer ir primeiro. Ok que a palavra de Deus fala que o homem tem que amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja, de entregar a sua vida, de doar a sua vida, tá? Tem esse versículo na Bíblia, a gente entende isso, mas não é daquela forma de dependência emocional. Se você analisar Abraão, Sara morreu, Abraão teve um outro casamento, o Senhor deu filhos para ele. Tem vários casos na Bíblia aí que a mulher morre ou até o homem morre e o Senhor dá um novo casamento ali para a pessoa, tal. Então, a palavra não tá clara ali, que tipo assim, olha, você vai encontrar a sua alma gêmea, a sua metade da laranja, e quando essa metade morrer, tá? Acabou pra tu também. O Senhor não fala isso. O Senhor tem um tempo de vida para cada um, né? O Senhor tem um tempo de vida para cada um. Há casais, sim, que o Senhor permite que cheguem na velhice juntinhos, e aí um morre e o outro morre em seguida, porque não aguentariam viver sem o outro. Existe sim, existe isso sim. Mas o que acontece? Houve um
propósito ali naquela vida, pode ser o propósito deles, pode ser sim também o propósito do Paulo Musi e da Roberta, mas eu quis fazer essa análise assim com um olhar cristão, porque às vezes a gente fica muito preso numa coisa que não é essa realidade que Cristo tem pra gente. As nossas palavras têm muito poder, né? E uma coisa que ele falou que eu achei bem perigosa, que ele falou: eu tenho mais passado do que futuro. Ele já determinou o tempo de vida dele, basicamente, né? Eu não sei qual é a idade dele, mas é uma fala muito perigosa, que a gente tem que estar muito atento com isso e a gente não repetir essa frase. Teve uma pessoa que já falou isso pra mim e uma vez eu até quase caí na besteira de falar isso, mas depois o Senhor foi falando comigo. Eu falei: não, eu tenho mais futuro, eu tenho mais futuro em nome do Senhor. Eu vou me cuidar para que eu chegue na minha fase de velhice bem saudável. A não ser que eu não me cuide, né, não faça o que eu preciso, e aí eu tô muito... Deus me livre disso, a pessoa lá tá muito doente, muito, né? E aí, às vezes, o partir dessa vida pra ela é muito melhor. Então, gente, eu quis trazer esse vídeo, eu espero ter sido clara aqui, porque eu tenho um pouco de dedos, ainda mais quando eu uso imagem de alguém, eu tenho um pouco de dedos ali pra falar, tá? Mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar com esse vídeo, com essa mensagem. A gente não pode ter uma dependência emocional de ninguém. A gente tem que, sim, fazer o melhor por essa pessoa, principalmente quando a gente ama essa pessoa, a gente vai dar o nosso melhor, né? Em troca, obviamente, a gente vai receber o melhor daquela pessoa, que tem que ser uma mão dupla, né? Não só uma mão única, não pode ser só mão única, só você se entrega, só você dá, né? Aí tem coisa errada no relacionamento. Mas o principal é o nosso relacionamento com Deus. Quem preenche todo esse nosso vazio é Deus. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre intimidade com Deus, assiste lá. É Deus que preenche todo esse vazio, por isso que a gente tem que estar assim apegado. Eu falo isso também por experiência própria. Eu também fui muito dependente emocional de alguém, então eu não tô aqui julgando ninguém. Eu fui muito dependente emocional, não só de uma pessoa, de várias pessoas, então foi necessário o Senhor fazer todo um tratar comigo, para que eu começasse a entender que eu estava colocando pessoas no lugar de Deus em minha vida, tá? Então, por mais que eu ame as pessoas, eu vou amar, vou cuidar, vou zelar, mas elas têm o tempo delas e eu tenho o meu. Se for pra mim antes, amém, glória a Deus por isso. Se for pra mim e depois, amém, glória a Deus por isso. Obviamente vou sofrer, vou chorar, mas é o Senhor que sara todo luto. É o Senhor que sara toda dor. Então, quando a gente se apega ao Espírito Santo de Deus, Ele sara aquele vazio. Durante um tempo, eu achei que eu nunca superaria o luto pela morte da minha mãe. O Senhor me fez superar. Eu superei. Eu lembro, os 10 primeiros anos da morte dela, sofrendo muito, me penalizando pela morte da minha mãe. Tinha coisas que eu não queria viver, porque eu falava assim: poxa, minha mãe não tá vivendo isso, então eu não vou viver. Eu acho que ela até vai ficar triste de eu estar vivendo coisas e ela não viveu. Tipo isso, né? O inimigo, ele lança culpa, ele lança coisas na gente. Então a gente precisa, sim, orar ao Senhor para que Ele arranque da gente toda essa culpa, todas essas amarras aí, coisas que não provém dele. Eu lembro que uma época da minha vida, eu tinha uma amarra com uma pessoa, né? E olha que não tinha tido, né? Aquele namoro, foi um namorinho bobo. E mesmo ali foi feito palavras, foi lançado palavras. É igual pessoas que falam assim: seu eterno namorado. Aquilo te amarra a pessoa. Então você tem que quebrar essas amarras todas quando você aceita Jesus, né? Se você não sabe disso, vai assistir um pouco de pastora Tânia Tereza, mas vai preparado, porque, gente, é forte demais, tá? Então eu tive que quebrar muita coisa na minha vida, tá? O Senhor mesmo, Ele foi me mostrando, o Senhor foi palestrando comigo. Depois eu fui entendendo mais sobre esse mundo espiritual, esse mundo de libertação. Eu sempre fui de igreja de libertação, né? Então eu já tinha alguma noção de algumas coisas, né? Então, mas assim, às vezes é preciso quebrar certas amarras. O Senhor recentemente me mostrou o endossamento que foi feito pra minha vida. O Senhor tava falando, usando pessoas pra falar comigo sobre endossamento. E eu, gente, o que é isso, endossamento? Eu? Vítima de endossamento? Não, não é possível. Essa parte aí não é pra mim, não. E aí, um belo dia, o Senhor me trouxe à memória algo. Quando o Senhor me trouxe à memória, o Senhor me fez analisar e o Senhor foi ligando as coisas. Eu, meu Deus! Às vezes quem faz endossamento não é nem aquela pessoa ali que tá perto de você, são pessoas próximas.
daquela pessoa que fez endossamento para isso, fez aquilo outro. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá? Olhando aí com um olhar espiritual, pedindo clareza ao Senhor, a nossa experiência também, a gente começa a analisar e falar, cara, essa fala aí dele é complicada. Você vê que ele chora, você vê que, assim, não é uma coisa... É complicado, né? É complicado porque tem pessoas que choram também e é tudo um teatro. Não tô falando que é o caso dele, que eu acho até que ele é sincero. Eu acho que ele é sincero nisso. Mas a gente tem que ter muito cuidado porque tem gente que é teatro. Eu já vi casais, assim, que viviam o inferno. A mulher vivia o inferno. E o marido colocava coisas assim, o esposo colocava coisas bonitinhas lá na internet. E mulheres falando assim, que mulher de sorte. E eu que sabia das histórias, ficava assim... Tipo, meu Senhor da glória, meu Senhor da glória. Então a gente tem que ter muita visão, né, gente? A gente tem que olhar esse mundo com um olhar liberto, com o olhar do Senhor, né? Para que a gente não pegue isso pra nossa vida. Aí chega em casa e fala assim, tá vendo? Queria eu ter um marido como Paulo Musi. Queria eu ter um marido como Paulo Musi. Queria eu ter um marido como fulano de tal, como Cicrano, como Robertinho da esquina. Olha como ele todo domingo leva o frango assado pra casa e ainda leva flores pra mulher. Às vezes o Robertinho da esquina, ou até da igreja mesmo, tá levando flores pra mulher no domingo porque no sábado ele arrebentou a mulher em casa. Você não sabe o que a mulher passa dentro de casa. Então, esse vídeo aqui é um despertamento. Eu falo as coisas e começo a rir, gente. Eu sou desse tipo. Mas eu tô falando sério e sem deboche, tá? É porque eu fico rindo mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado. É igual aquele dizer, né, que a grama do vizinho é mais bonita. Sabe-se lá o que estão jogando naquela grama? Sabe-se lá o que está acontecendo ali? Não se compare. Não se compare. Não queira viver a vida do outro, tá? Viva a sua e ore ao Senhor. Senhor, eu quero viver a vida que o Senhor tem pra mim. Porque o que o Deus tem pra nós é muito melhor do que a gente pode imaginar. Tá? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção na tua vida. Espero que, de verdade, de coração, que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida. E esse vídeo também faz parte desses vídeos que eu tô colocando aí pra fortalecer mulheres, tá? Eu vou colocar algum símbolo assim do lado de fora, fortalecendo mulheres, pra identificar esses vídeos sobre fortalecimento de mulheres. Se você só tá assistindo esse vídeo aqui, não assistiu os outros, dá uma olhada aí no canal que já vai estar ali identificado como fortalecimento de mulheres, tá bom? Beijo grande, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!